Eu sempre sonhei com a minha festa de 15 anos. Desde pequena, eu via aquelas meninas na televisão dançando a valsa com vestidos enormes, os olhos brilhando, o salão todo decorado, as pessoas aplaudindo. E imaginava como seria quando chegasse a minha vez. Eu me via no centro de tudo, com um vestido que fosse só meu, com as pessoas que eu amo ao meu redor, me sentindo bonita, me sentindo importante. Pela primeira vez, eu passava horas no Pinterest salvando ideias de decoração, modelos de vestido, playlist pra valsa. Tinha tudo na minha cabeça. Não era sobre luxo, não queria nada grandioso, mas queria que fosse verdadeiro, que fosse meu, que pelo menos naquele dia eu pudesse me sentir especial. Só isso. O mais triste é que, no fundo, eu já sabia que existia uma chance de dar errado. Porque quando você cresce com uma mãe como a minha, você aprende a não criar muita expectativa com nada. Mas ainda assim eu criei, eu sonhei. Eu acreditei que talvez, só talvez, ela pudesse deixar esse dia ser meu. O mais irônico de tudo, foi ela quem fez questão de organizar a festa. Ela disse que seria um marco na minha vida e que queria cuidar de tudo pessoalmente. No começo eu me emocionei. Achei que talvez as coisas estivessem mudando. Que talvez ela estivesse tentando ser diferente. Que ela queria mesmo me ver feliz. Só que aos poucos, eu comecei a perceber que a festa não era pra mim. Era pra ela. Pra mostrar que era uma mãe dedicada. Pra ser elogiada pelos parentes. Pra postar fotos com legenda de orgulho da mamãe, mesmo que aquilo não fosse real. E mesmo percebendo tudo isso, eu continuei acreditando que por um milagre, aquela noite poderia ser bonita. O que eu não sabia era que aquele seria o pior aniversário da minha vida. O mais humilhante, o mais inesquecível. Mas não pelo motivo que eu esperava. Minha mãe é daquelas pessoas que pra todo mundo de fora parece perfeita. Ela é simpática, educada, fala bem com vizinhos, parentes, colegas de trabalho. Todo mundo elogia. Dizem que ela é forte, que cria os filhos com pulso firme, que é uma mulher de garra. E é exatamente isso que torna tudo pior. Porque ninguém vê o que acontece quando a porta da frente se fecha. Ninguém vê os comentários cortantes, as críticas disfarçadas de conselhos, os olhares que dizem, você me decepciona só por existir. Ninguém vê as vezes em que eu chorei no meu quarto, em silêncio, depois de ouvir que meu cabelo estava estranho, que minha risada era irritante, ou que eu estava me achando demais, só por tirar uma selfie sorrindo. Ela nunca precisou gritar comigo. A humilhação vinha de outras formas, como quando eu passei no teste de dança da escola e ela disse que talvez eu tivesse conseguido porque as outras meninas eram piores ainda. Ou quando eu tirei nota alta em português e ela só respondeu: também, né? Com tanto tempo no celular, pelo menos alguma coisa você aprende. A cada coisa boa que eu vivia, vinha um tapa invisível logo em seguida. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda queria o carinho dela. Eu ainda achava que talvez, se eu fizesse tudo certo, se eu fosse boazinha, esforçada, educada, talvez ela pudesse gostar de mim de verdade. Talvez um dia ela sentisse orgulho. E foi com esse pensamento que eu aceitei tudo o que ela quis decidir pra festa. Eu cedi em tudo. Na cor do vestido, na decoração, na lista de convidados. Porque lá no fundo eu achava que, se eu não incomodasse, se eu deixasse tudo do jeito dela, talvez ela não encontrasse motivos pra estragar aquele dia. Eu só queria ter uma lembrança boa com ela. Uma, pelo menos. Mas a verdade é que eu já devia ter aprendido. Ela não sabe dividir o brilho com ninguém. A festa foi marcada para um sábado à noite. Um salão pequeno, mas bonito, que ficava a uns 20 minutos de casa. Desde o começo da semana eu mal conseguia dormir direito. Eu acordava imaginando o momento da valsa, os parabéns, a entrada, as fotos. Sabe aquela sensação de frio na barriga boa? Era isso que eu sentia. Mas junto com isso, veio o medo. Porque conforme a data foi se aproximando, a minha mãe foi ficando cada vez mais impaciente, mais ácida. Na segunda-feira da mesma semana, fomos buscar meu vestido. Era o modelo que ela tinha escolhido, mas que eu aprendi a gostar. Quando experimentei, fiquei emocionada. Ele ficou lindo, encaixava perfeitamente. Eu virei pro espelho e disse baixinho: acho que nunca me senti tão bonita. Minha mãe do lado respondeu: tá bom. Só tenta não engordar até sábado, né? Eu congelei, sorri sem graça. Fingi que não ouvi. Na terça, tivemos uma reunião com o DJ para escolher as músicas. Eu levei minha playlist. Quando mostrei a ele as faixas da entrada, da valsa e da retrospectiva, ela revirou os olhos e disse: tudo música melosa. Daqui a pouco vai querer cantar também, né? O DJ ficou desconfortável. Eu também. Mas de novo, fingi que estava tudo bem. Na quinta-feira, pedi para ela postar um convite online para os meus amigos. Ela postou, mas na legenda escreveu:
Sábado é o grande dia da minha filha. E também o meu. Afinal, sem mim, nada disso existiria. Com uma selfie dela. Eu tentei não me importar. Eu repeti pra mim mesma 1000 vezes. É só uma semana. É só uma festa. Aguenta firme. Mas era difícil ignorar o jeito que ela olhava pra mim. Não era um olhar de orgulho. Era um olhar de competição. Como se cada elogio que eu recebesse fosse uma provocação. Como se, no fundo, ela não suportasse me ver sendo o centro de nada. Na sexta à noite, véspera da festa, eu fui dormir ansiosa e cansada. E confesso, com medo. Medo de que alguma coisa acontecesse. De que ela perdesse o controle. Mas o que eu não sabia é que ela já estava planejando exatamente quando faria isso. Sábado. O dia chegou. Eu acordei com o coração acelerado e uma vontade quase infantil de acreditar que tudo ia dar certo. O vestido pendurado na porta do guarda-roupa. O celular cheio de mensagens de amigas dizendo "tô ansiosa" e vai ser tudo. O grupo da família agitado. Meu pai até comprou flores. Parecia que tudo estava se encaixando. Menos ela. Minha mãe acordou. Estranha. Séria. Silenciosa. Não estava nervosa nem brava. Estava fria. Como se estivesse se preparando mentalmente para alguma coisa. Ela quase não falou comigo pela manhã. Quando eu fui até a cozinha perguntar se o buffet já tinha confirmado, ela respondeu: "Você podia estar ajudando em vez de ficar só esperando ser servida, sabia?" Engoli seco. Eu não queria começar o dia discutindo. Fui pro salão às 14 horas para começar a maquiagem. A equipe estava lá. As decoradoras estavam montando tudo. As flores estavam lindas. Quando entrei na sala onde ia me arrumar, vi o espelho grande na parede e, pela primeira vez, senti aquele frio na barriga virar alegria de verdade. Hoje era o meu dia. Minha mãe chegou por volta das 17 horas. Estava arrumada, maquiada, linda, como sempre. Tirou selfies com a decoração, elogiou a iluminação, posou pro fotógrafo, mas não disse uma palavra sobre como eu estava. Nenhum "você tá linda". E eu senti. Eu senti no olhar dela que aquilo estava doendo mais nela do que qualquer salto ou maquiagem. Ver eu sendo o centro. Antes da festa começar, pedi pra ela vir até o camarim tirar uma foto comigo. Ela entrou, olhou em volta e disse: "Se der tudo errado, depois não bota a culpa em mim, viu?" Eu só respondi com um sorriso fraco e pedi pro fotógrafo tirar a foto rápido. Na imagem, estávamos lado a lado. Ela sorrindo, eu tentando. Às 19 horas, os convidados começaram a chegar. Meus amigos estavam animados. As meninas gritavam quando me viam. Os meninos tiravam fotos. Minha tia dizia que eu parecia uma princesa. E por alguns instantes, eu acreditei que aquele seria o dia que eu sempre sonhei. Mas minha mãe estava em todos os cantos. Se intrometia nas conversas. Corrigia detalhes da decoração em voz alta. Quando alguém me elogiava, ela logo completava com um puxou a mãe. A festa seguia, linda por fora, mas por dentro eu sabia. Ela estava esperando o momento certo. E ele chegou. A festa já estava em andamento fazia quase 2 horas. As luzes estavam lindas. O buffet estava impecável. A música perfeita. A pista de dança começava a encher. E eu estava feliz. Pela primeira vez em muito tempo. Mesmo com o clima estranho, mesmo com o olhar constante da minha mãe, eu me permiti aproveitar um pouco. Tirei fotos com minhas amigas. Abracei primos que eu não via há anos. E então, chegou o momento do parabéns. O DJ diminuiu a música. Me chamou pelo microfone. As luzes se voltaram para a mesa do bolo. Aquela era a hora. Eu me aproximei, tremendo de leve, mas sorrindo. Todo mundo se reuniu ao redor. Começaram a cantar. Meu pai acendeu as velas. Eu olhei em volta. Aquele momento era meu. E aí, ela falou. Minha mãe, do lado da mesa, soltou em voz alta, com aquele tom debochado que só eu conhecia. "Tá se achando, né? Daqui a pouco vai querer um tapete vermelho." Algumas pessoas riram, achando que era brincadeira. Mas quem conhecia ela, sabia que não era. Eu senti o estômago revirar. Tentei manter o sorriso. Soprei as velas mesmo assim. Aplausos. Música. E eu tentando não demonstrar. Logo depois, minha melhor amiga veio me abraçar, toda emocionada, e disse: "Você tá linda, de verdade. Você merece tudo isso." Eu agradeci com um nó na garganta. E aí olhei pro lado. Minha mãe estava me encarando. Copo na mão. Aquela expressão vazia, calculada. Ela se aproximou. Eu achei que fosse me abraçar. Mas não. Ela olhou bem nos meus olhos. E disse com a voz baixa, o suficiente para só eu ouvir: "Vamos ver se agora você aprende a não me ignorar." E então, ela jogou o copo de água na minha cara, com força, na frente de todo mundo. A água escorreu pelo meu rosto, gelada, misturando com a maquiagem, o suor, o choque. O salão inteiro parou. Silêncio. Os convidados olharam. Algumas pessoas prenderam a respiração.
O DJ parou a música. Minha tia deu um passo à frente como se fosse fazer algo, mas não fez. Meu pai congelou. E eu? Fiquei parada, molhada, humilhada, imóvel. Ela simplesmente virou de costas e saiu da roda, como se tivesse derrubado um copo sem querer. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse um erro que ela precisava apagar. A festa nunca mais voltou ao normal depois disso. Eu não lembro exatamente o que aconteceu nos minutos seguintes. Sabe quando você sente que tá vivendo por fora do corpo? Que tá ali, mas tudo parece em câmera lenta? Foi isso. Meu rosto ardia, mesmo sendo só água. O gelo escorria pelo meu pescoço. Mas o que doía mesmo era a vergonha. Não pela água, mas porque ninguém fez nada. Minha tia olhou pro lado. Meu pai passou a mão na cabeça e sussurrou "Deixa, depois a gente conversa." O DJ tentou retomar a música como se aquilo fosse só um acidente bobo. E eu? Eu fui até o banheiro do salão, sozinha. Entrei, fechei a porta, me encostei na parede e desabei. Chorei em silêncio, sem ar, sem conseguir pensar. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Meu vestido ainda estava impecável, mas o rosto, borrado, molhado, derrotado. A maquiagem escorria. Meus olhos estavam vermelhos. Eu me sentia como uma piada. Uma boneca de vitrine que alguém jogou fora no meio da festa. Depois de alguns minutos, alguém bateu na porta. Era minha irmã. Ela não disse nada. Só me olhou com os olhos marejados. Ela sempre entendeu mais do que falava. "Quer ir embora?" Ela perguntou. Eu respirei fundo. Balancei a cabeça. Não, se eu for agora, ela vence. A raiva estava nascendo no lugar da tristeza. Então eu lavei o rosto. Peguei um lenço de papel. Tirei o máximo da maquiagem borrada. Puxei o cabelo para trás e prendi. Olhei no espelho de novo. Não estava perfeita, mas estava de pé. Voltei para a festa. O salão parecia mais vazio, ou talvez eu que estivesse mais distante. As pessoas continuavam comendo, conversando, fingindo. Alguns me olhavam de canto, outros desviavam o olhar. Minha mãe estava sentada, rindo como uma prima, como se nada tivesse acontecido. Eu passei por ela. Ela não me olhou. E naquele momento eu percebi. A pior parte não foi o copo de água. Foi a naturalidade com que ela me apagou. A frieza. A certeza de que ninguém iria defendê-la. Porque já estavam acostumados. Aquela festa continuou. Mas pra mim ela terminou ali. Aos 15 anos eu tive meu batismo mais cruel. Descobri que ser filha nem sempre é ser amada. E que às vezes você tem que começar a crescer no exato momento em que mais queria ser cuidada. No dia seguinte a casa estava limpa. Como se nada tivesse acontecido. O bolo sobrando na geladeira. Os copos descartáveis já no lixo. O vestido pendurado de novo, dessa vez com cheiro de maquiagem velha e decepção. Minha mãe passou a manhã de roupão, tomando café como se fosse domingo qualquer. Nem tocou no assunto. E eu esperava. Esperava uma explicação. Uma desculpa. Um reconhecimento. Qualquer coisa que mostrasse que ela sabia o que fez. Mas não. A única coisa que ela disse já à tarde enquanto dobrava toalhas foi: "Todo mundo elogiou a festa. Foi tudo lindo, né?" Eu fiquei em silêncio. Naquela noite fui dormir com o quarto escuro e a cabeça acesa, repassando tudo. As falas, os olhares, o copo, a frieza. Foi quando eu digitei no Google: "Mãe joga água na filha em festa. Mãe que sente inveja da filha. Mãe narcisista comportamento." E ali, minha cabeça abriu. Li histórias idênticas à minha. Filhas que cresceram tentando agradar, se anulando, se moldando, só para receber migalhas de afeto. Li termos que fizeram sentido pela primeira vez. Gaslighting, controle emocional, inversão de culpa, abuso silencioso. E uma frase que me arrepiou. Filhas de mães narcisistas vivem se perguntando se estão exagerando. Eu fechei o celular e chorei. Não de tristeza, de alívio. Pela primeira vez eu entendi. Não era culpa minha. Nada do que eu fizesse seria suficiente para ela me amar de verdade. Porque ela não sabia amar de forma saudável. Ela só sabia dominar. Nos dias que seguiram, minha postura mudou. Não discuti. Não chorei na frente dela, mas também não me curvei mais. Eu comecei a construir um espaço invisível entre nós. Um silêncio protetor. Parecia que ela sentiu. Porque passou a me provocar mais, a tentar cutucar. Mas eu já não reagia como antes. Já não tentava agradar. Já não pedia desculpa por ser quem eu era. Ela ainda era minha mãe, mas já não era mais dona de mim. Faz 3 anos desde aquela noite. Hoje eu moro longe. Consegui uma bolsa parcial numa faculdade de outra cidade. Divido um apartamento pequeno com a minha irmã. A mesma que bateu na porta do banheiro naquela noite. A mesma que me olhou sem julgar, sem explicar. Só entendeu. A vida ainda é difícil às vezes. Tem contas. Tem saudade. Tem inseguranças que eu ainda carrego. Mas tem uma paz que eu nunca tive em casa.
Aos poucos eu fui me reconstruindo. Fiz terapia. Comecei a entender que amor de mãe nem sempre vem do jeito que a gente espera. E que às vezes, por mais doloroso que seja, o maior ato de amor próprio é se afastar de quem nos machuca, mesmo que tenha o nosso sangue. Minha mãe ainda manda mensagens, às vezes me marca em postagens. Faz piada de coisas que eu vivi como se fossem dramas adolescentes, como se aquele copo d'água tivesse evaporado da memória dela. Mas eu lembro, e não pelo susto, não pela frieza, não pela dor, mas porque naquele momento eu acordei para a verdade da nossa relação, para a solidão que eu carregava tentando fingir que éramos uma família normal, para a liberdade que existe quando a gente para de tentar ser amada por quem só sabe machucar. Hoje eu olho para a foto daquela festa. Sim, eu ainda tenho. Estamos lado a lado. Ela sorrindo, eu tentando. E me dói. Mas também me cura. Porque agora eu sei que aquela garota ali sobreviveu. E não só sobreviveu, ela cresceu. Aprendeu a se olhar com carinho, com firmeza, com respeito. Aquela água no rosto foi só o estopim. Porque a verdade é que nunca foi só um copo de água. Foi uma vida inteira sendo apagada. E finalmente, me permitindo brilhar.